Boa tarde, aqui quem fala é Vitor e começamos mais uma Soft Talks. Dessa vez vamos falar com ele, Diego Siguri, mestre em Direito, pós-graduado em Direito Processual Civil e bacharel em Direito. É professor universitário e leciona em cursos de graduação, sempre abordando temas como privacidade online e marco civil da internet. E aí, Diego, tudo bem? Tudo bem? E você, como vai? Tudo certo? Ótimo, ainda bem, tudo ótimo. Tá certo. Bacana estar aqui com vocês. Eu agradeço inicialmente aí pelo convite, uma grande honra. Muito bacana, Diego. Você gostaria de se apresentar mais a fundo? Ou você acha que já fiz uma boa introdução? Sim, na verdade eu gostaria de falar, porque para além desses títulos acadêmicos aí, na verdade a minha maior conquista é que eu vou ser papai daqui a pouquinho, né? Oh, meus parabéns, Diego, que bacana. Minha esposa está de 9 meses, então o meu primeiro filho, nasce daqui a alguns dias, enfim. Então a gente está nessa ansiedade mil aí. Então eu sou basicamente o Diego, eu sou advogado, também sou professor universitário. E aí, lá na faculdade, eu leciono lá aulas de direito e também profissionalmente eu sou advogado e atuo na área de direito digital. Basicamente essa é a minha formação, esse é o meu know-how jurídico e acadêmico. Muito bacana, Diego. Você me parece incrível e também como pessoa, imagina? Um anúncio de uma nova criança a caminho no meio da live. Muito legal participar disso. Ah, legal. Vamos lá. Bom, para quem não sabe quem somos, também nos apresentamos. Meu nome é Vitor, eu estou substituindo o nosso comumente host Gilvan, que é diretor comercial da SoftRap, uma startup de inovação em desenvolvimento, com a missão de proporcionar o estado da arte em tecnologia e inovação. O tema da nossa Soft Talks dessa vez é Revenge Porn e defesa da vítima. Para quem não sabe o que é Revenge Porn, seria a tradução para o português seria pornografia da vingança, que nada mais é quando uma pessoa se vinga da outra, expondo nudes ou qualquer outro tipo eu acho que atravessa o patamar do só do nude, né? Também o Revenge Porn, apesar da nomenclatura porn, ela também atravessa outros patamares como de exposição geral. Estou enganado, Diego? Não, é isso mesmo, perfeito. Bom, esse tema ele é bastante caro para a sociedade, ele é um tema bastante importante, que na verdade ele não é um tema recente. Quando a gente pega aí nos primórdios, na verdade existiam aí pessoas que iam lá, fotografavam e divulgavam, né, a imagem, cidades pequenas, comarcas pequenas. O que acontece é que a internet acabou pulverizando isso, acabou potencializando, porque na verdade quando eu posto isso num blog ou num sítio eletrônico específico, o alcance é indeterminado. Então, com a internet, o alcance para um número indeterminado de pessoas. Então, a internet ela trouxe o quê? A pulverização desse tema, que não é um tema tão recente, mas ganhou aí um destaque maior com a chamada sociedade da informação, que a gente finca ali bastante nas ferramentas tecnológicas. Entendi. Quando falamos de um tema que é um pouco diferente, mas que permeia todo o digital, e em muitos casos está ligado às ferramentas de inovação do século XXI, fica difícil não conseguir introduzir a pornografia de vingança, que é uma temática nova do século XXI. Você sabe me dizer assim como essa definição surgiu, juridicamente falando também? Não, bacana, sua pergunta é excelente. Na verdade, a origem etimológica do termo pornografia da vingança, ou revenge porn, ela surgiu lá de início nos Estados Unidos. Então a gente teve um caso paradigmático nos Estados Unidos, entre uma pessoa que teve ali a sua foto vazada, ela cometeu um suicídio. Depois isso teve um caso famoso que aconteceu na Austrália também. E aí adotou-se aqui no Brasil com mais concretude a partir de 2012, 2013. E aí, conforme o acesso à internet acabou crescendo, acabou sendo pulverizado, os casos de pornografia da vingança também acabaram crescendo aqui no Brasil. É mais comum entre os jovens é muito mais comum, porque, na verdade, primeiro que os jovens, teoricamente, são pessoas mais conectadas, então eles estão sempre ali com um celular que tem uma câmera, e eles gostam também de acessar bastante a internet, fazer o compartilhamento de arquivos. E talvez, dado aí uma questão de imaturidade, é comum para alguns jovens, por exemplo, mais jovem, compartilhar a sua foto ou seu vídeo íntimo como uma prova de amor.
o ofensor vai lá e fala assim, será que você me ama mesmo? Sim, eu te amo. Então me manda uma imagem, me manda um vídeo. Aí acaba tendo esse compartilhamento. Então, isso acontece sim entre adultos, mas o índice maior acontece basicamente entre as crianças e adolescentes. Tanto no caso da vítima, quanto no caso do ofensor. É comum isso. Eu tenho uma dúvida que ela foge um pouquinho do nosso roteiro, mas eu acho que é uma dúvida pertinente. Você acha que o revenge porn, a pornografia da vingança, melhor dizendo, ela é necessariamente uma agressão exclusiva à mulher ou na sua opinião profissional, não? Olha, eu acredito que sim. Na verdade, esse tema, revenge porn, pornografia da vingança, é um tema que eu me debrucei lá no mestrado. Então, eu fiz mestrado de 2017, 2019, defendi o ano passado, e foi justamente o tema da minha dissertação de mestrado, que foi publicada recentemente. E aí, um dos capítulos, eu abordo justamente essa questão. Defendo que a questão da pornografia da vingança é sim uma questão que está atrelada à violência de gênero. Porque, na verdade, a gente tem que entender que nós vivemos numa sociedade que é machista, é uma sociedade misógina. Então, o machismo, ele está enraizado. Quando a gente pega, por exemplo, um homem que sai com várias mulheres, ele tem um rótulo positivo. Quando a gente tem uma mulher que sai com alguns homens, ela tem um rótulo negativo. Então, a questão da sexualidade para o homem é tratado diferente da questão da sexualidade para a mulher. Para a mulher, a questão da sexualidade acaba sendo um mito. E, em sendo mito, o que acontece? O homem, com a imagem ou o vídeo íntimo dela, acaba se apoderando daquele instrumento e acaba, basicamente, usando como uma vingança. É comum não só o compartilhamento, mas é comum também, a minha pesquisa lá no mestrado me trouxe isso, que a parte ela faça ameaça, fala assim, olha, você tem que fazer isso, senão eu vou compartilhar o seu vídeo. Então, vejam só, a questão da pornografia da vingança, como violência de gênero, ela acontece sobre duas facetas. Uma, quando ele ameaça, ele acaba até fazendo uma certa espécie de distorção, fala assim, olha, se você não mantiver relação sexual comigo, ou se você não me pagar um dinheiro, efetivamente, eu vou vazar o seu vídeo íntimo, ou a sua foto íntima. Ou, efetivamente, é aquela pessoa que, geralmente, ao término da relação, ou eles não têm uma relação tão próxima, uma relação de namoro, uma relação de noivado, ou de casamento, acaba ali compartilhando para se vangloriar. A gente vive agora na sociedade da informação, né? E aí, hoje você ter muita popularidade, você ter muitos amigos virtuais, te traz ali uma pretensa relação frágil de popularidade. Então eu sou popular. A gente tem pessoas hoje que têm 1000 amigos virtuais e amigos no offline tem pouquíssimos, ou nem tem amigos no offline, né? E quarentena, então, dá para dobrar essa questão, né? Mas sim, de forma bastante objetiva, eu entendo sim que é uma violência de gênero, sem dúvida alguma. Entendi. Bom, legal você expor seu ponto de vista, mas agora eu vou sair um pouquinho do campo emocional, porque eu quero te conhecer um pouco mais. Como que você entrou nessa área e se interessou por um tema tão polêmico? Quer dizer, como que o direito entrou em contato com as novas tecnologias até o marco civil da internet? Uma pergunta bacana também. Na verdade, eu fiz direito entre 2008 até 2012, e aí eu resolvi fazer um estágio quando eu estava ingressando no 3º ano de faculdade, lá em 2010. E aí eu ingressei na empresa que eu advogo até hoje, uma empresa de tecnologia, como estagiário. Então são 10 anos já nessa empresa, né? E aí essa empresa, até por ser uma empresa de tecnologia, ela convive ali basicamente com temas relacionados a direito à internet. Então eu me fascinei por vários temas ligados a direito à internet. Por exemplo, direito ao esquecimento, que é bem legal, tá lá. Direito à remoção de conteúdo. Então, o que me teve ali, que me fez ali ter um contato mais próximo entre direito e tecnologia foi esse estágio. Eu tive ali um estágio numa empresa de tecnologia e aí eu acabei gostando da temática e eu até me afastei de outras matérias. Por exemplo, algumas matérias eu acabei não me aprofundando. Então, por exemplo, direito tributário, outras disciplinas eu acabei deixando um pouco de lado para me aprofundar nessa questão de direito e internet, que são questões bastante contemporâneas. Por exemplo, eu tenho alunos lá de graduação em Direito do 4º semestre, 5º e 7º. Esse semestre eu estou com algumas turmas de Direito. E aí eu sempre, quando eu dou aula, eu puxo um exemplo
ligado a, por exemplo, fake news, desinformação, bloqueio de WhatsApp, bloqueio de outro aplicativo, e eu percebo que os alunos gostam, né, desse tema ligado à direito à internet. Por quê? Porque, na verdade, hoje eu dou aula para muitos alunos que nasceram ali no ano 2000, né, então já nasceram basicamente próximo ali Cresceram na internet, né? conexão, né? Essa geração que está vindo agora. Então, esse meu contato, ele se deu através do estágio que eu comecei a fazer. Aí eu me apaixonei e sigo adiante, até hoje. Entendi. Bom, aprofundando um pouco mais no tema de pornografia da vingança, eu quero questionar alguns pontos. Por falta de legislação específica, de acordo com as nossas pesquisas, os crimes de revenge porn, ou pornografia da vingança, são tratados como calúnia e difamação hoje em dia. Você acha me corrija se eu estiver errado, você acha que a legislação está defasada nesse caso? E qual que é a sua solução pessoal ou profissional para tornar o processo legislativo mais coerente ao crime? Não, bacana. Na verdade, assim, realmente, até 2018, especificamente setembro de 2018, os crimes lá na esfera penal contra a pornografia de vingança, eles eram tratados como crimes contra a honra mesmo. Então, era uma injúria, era uma difamação. Só que em 2018, a gente teve ali, através de duas leis penais especificamente que modificaram o Código Penal, uma profunda alteração. Qual foi essa profunda alteração? Em 2018, duas legislações alteraram o Código Penal, uma para prever, com uma pena de detenção de até 6 meses, aquela pessoa que fotografa ou filma imagens íntimas da outra sem o seu consentimento. Então, em 2018, teve uma criminalização. E aí, no mesmo ano, um pouco mais adiante, lá próximo de dezembro, também de 2018, veio uma lei que criminaliza quem compartilha. Então, em 2018 foi um ano bastante importante para a questão da pornografia da vingança. O parlamento brasileiro se debruçou sobre esse tema. E aí, ele aprovou duas leis. Antes, a gente já tinha algumas leis, Vitor, espaçadas. Por exemplo, a gente teve lá a Lei Carolina Dickmann, que é aquela famosa atriz que levou o seu computador para arrumar e aí capturaram as imagens dela e começaram a extorquir. Então, lá a gente teve, né, alguns anos atrás, uma lei que que criminaliza aquele que invade dispositivo móvel alheio. Né? Então, a gente já tem aí, ao passar dos anos, um microsistema de proteção. Isso sem contar lá no Estatuto da Criança e Adolescente, e até por tratar ali da questão dos vulneráveis, para a legislação brasileira, as crianças e adolescentes são vulneráveis, então eles têm um tratamento prioritário. É isso que a gente dá, um tratamento prioritário. Então já tinha uma criminalização para aquela pessoa que ou fotografasse, ou pior ainda, compartilhasse a título gratuito ou oneroso, né? Ou seja, eu compartilho sem cobrar nada, ou eu vendo aquele material contendo ali imagem de crianças e adolescentes, já tinha uma punição. Isso já acontecia lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, tinha lá atrás a Lei Carolina Dickmann. 2018, houve o quê? Uma consolidação. Tá? Mas a crítica que eu faço é que as penas, elas são bastante brandas para quem comete isso. Quando a gente trabalha com o ideológico de direito penal, uma das funções do direito penal não é só o caráter punitivo, também é um caráter de ressocializar. Tem um caráter pedagógico. Então, eu traço ali uma punição para aquele que ofende, transgride a lei penal, para que ele não volte a reincidir. Como eu tenho aqui uma pena branda, na verdade, acaba sendo inócua a pena. Então, eu acho que a lei ela veio em bom tempo, é super válida, mas eu acho que o legislador pecou em não enrijecer a pena. As penas, no meu simples modo de ver, deveriam ser mais rígidas. Entendi. Então, a sua solução pessoal profissional seria enrijecer essa legislação ainda mais. Uma delas seria enrijecer, mas eu sempre, nas minhas aulas, eu trabalho com a ideia lá do Pitágoras, que ele dizia o seguinte, educar as crianças e não precisarás punir o adulto. Então, na verdade, acho que antes da gente punir, a gente tem que educar. E eu, como professor, primeiro que eu amo ser professor, é um prazer dar aula, porque eu acho que educação é transformação social. Eu acho que nosso ensino está defasado. Alguns temas a gente tinha que ter lá no ensino médio. Temas de economia, temas de direito. Concordo, e agora um tema importante talvez seja a questão da educação digital.
Porque, por exemplo, eu vou ter um filho agora, meu filho é Vicente. Não dá para negar que daqui a poucos anos ele vai ter contato com a internet. Isso é fato, ele não vai ficar ali à margem da internet. Mas eu não posso simplesmente entregar para ele lá um celular, um tablet e deixá-lo desassisti-los. Eu tenho que trabalhar na questão da educação digital. Tenho que falar, olha, veja só, você não pode compartilhar foto de uma menina sem o consentimento dela. Você não pode ofender outras pessoas na internet. Então, acho que o que falta, acima de tudo, antes de enrijecer a lei, é uma questão de educação digital. Esse é um tema importante. Eu acho que a gente tem que aprofundar o debate em torno da chamada educação digital. Eu acho incrível o seu posicionamento e, na verdade, quem tem mais ou menos cerca da minha idade, uns 25, 26 anos, cresceu na internet quando ainda era mato e cresceu na internet quando ainda era mato. Eu acredito que eu vivenciei de tudo, já vi de tudo isso que você falou, já vi acontecendo na minha frente. E era muito banalizado, porque entendia que é só internet, sabe? Nada na internet é verdade, nada ofende de verdade, nada real. Mas para algumas pessoas, a imagem digital hoje em dia é muito importante, inclusive paga contas. Então, realmente, a educação digital é um ponto que eu nunca parei para pensar. Eu acho que seria uma matéria escolar digna de prestar atenção e realmente aprender alguma coisa. Inclusive até em cima do seu gancho, tem alguns especialistas em direito digital que eles trabalham com alguns temas chamados, por exemplo, reputação digital. Hoje eu estou lá na rede social, estou lá no LinkedIn, eu estou construindo uma reputação digital. Então, por exemplo, eu quando falo assim, odeio acordar cedo, eu compartilho isso, eu faço uma entrevista para emprego, será que o empregador não vai falar assim, opa, peraí, ele não gosta de acordar cedo, então será que é uma boa? Então, a partir do momento que a gente faz o compartilhamento de informações, a partir do momento que a gente posta, curte, nós estamos criando uma reputação digital. São temas interessantes, mas a gente cria, assim, uma reputação digital. Então, e a princípio, quando falamos sobre essas temáticas de mídia social, em que você acaba se expondo, ainda assim temos mídias sociais que estão à margem do mainstream, digamos assim, do que realmente é palpável. E nessas outras mídias digitais, eu sinto que essa educação digital é ainda mais inexistente. Por exemplo, o Twitter, que é uma rede social muito conhecida, é uma mídia social extremamente conhecida, mas ainda assim é a mídia social que você mais consegue viver no anonimato, porque ela é uma mídia social extensa, e criar um perfil é questão de segundos. Então eu vejo que, por mais que a gente eduque para essas mídias sociais tradicionais, ainda existem image boards, ainda existem blogs, ainda existem mídias como o Twitter. Agora me surgiu uma outra mídia social recentemente, que tem inclusive a ver com esse governo agora, que eles criaram um perfil lá, que é uma mídia, eu não lembro o nome agora, não me vem à cabeça, mas é uma mídia social que preza pela liberdade de expressão, então você pode falar sobre o que você quiser. Você sabe do qual mídia que eu tô falando? Ela é recente, muito recente. Olha, na verdade, eu ouvi falar, mas eu acabei não me aprofundando muito nela, assim. Não me aprofundando muito. Inclusive, eu tô com uma aluna lá em orientação, né? Eu tenho alguns alunos que eu faço orientação lá de trabalho de conclusão de curso, e tem uma que trabalha justamente essa temática aí. Ela fala da privacidade e a liberdade de expressão, enfim, é uma temática importante. Daí eu falei, olha, o seu tema é legal, o seu tema é bastante contemporâneo, você vai ter que quebrar a cabeça, né? Mas é um tema importante, sem dúvida alguma. É isso. Vamos lá. Quando acontece um caso de divulgação de imagem íntima, quem aciona a justiça? É o Ministério Público ou a própria vítima? Olha, como regra geral, aí quem aciona é a própria vítima ou o seu representante legal. Então, por exemplo, quando é uma adolescente, aí a mãe, né, ou o pai, enfim, o representante legal, o responsável legal, melhor dizendo, ele faz a denúncia. Uma vez quando eu estava no mestrado, chegou lá um outro advogado e falou assim, olha, eu estou com um caso aqui, como é que eu faço? Aí falou, olha, antes de a gente buscar aqui uma reparação, uma punição, o primeiro passo que a gente tem que fazer é tentar buscar a remoção daquele conteúdo, estancar a sangria. Está sangrando ali, as imagens estão sendo compartilhadas. Então, o primeiro ponto aí, a vítima precisa identificar aonde está sendo compartilhado aquele material e
localizando onde está sendo compartilhado aquele material, ela tenta fazer a exclusão. Então, não precisa necessariamente logo de cara ela procurar a polícia, não precisa necessariamente logo de cara ela procurar o Poder Judiciário, não. Ela consegue identificar, tá em algum sítio eletrônico, tá em algum blog, tá em alguma plataforma. Ela faz uma notificação, ela ou o representante legal, né, responsável legal, e aí, até com base na legislação, lá no artigo 21 do Marco Civil da Internet, a plataforma ela é obrigada a fazer a remoção. Só que a questão da remoção, Vitor, ela é bem complicada, porque, veja só, é como se fosse uma briga de gato e rato, porque a pessoa que está ali em posse da foto ou vídeo íntimo, ela pode ficar compartilhando em vários outros locais. Eu consigo a disponibilização num blog, ela vai e posta ali num site de conteúdo erótico adulto, por exemplo. É uma questão difícil. Essa questão da indisponibilização do conteúdo é uma questão difícil. Então, de forma bastante objetiva, respondendo, como regra geral, como ali está envolvido o interesse da vítima, é a própria vítima ou o seu representante legal que busca ali a tutela dos seus direitos. E quando a pessoa ainda está sob ameaça, mas não houve divulgação de imagem íntima, como que ela pode se defender de que aconteça? Como se precaver disso quando a pessoa já tem acesso à imagem e está ameaçando a vítima? Esse é um tema bastante importante. O que eu oriento, na verdade, é, primeiro, tenta tirar print, e-mail, enfim, porque hoje, eu até dou aula de processo, todas essas ferramentas, print de aplicativos de mensagem instantânea, e-mail, são meios de prova. Então, primeiro passo, vai lá, printa, e aí você fala, olha, você está cometendo um crime. Se você não cessar essa conduta, eu vou te processar. E aí, sim, nesse caso, ou seja, quando há uma iminência de vazar, aí eu indico especificamente que ela vá até a delegacia de polícia, fale, olha, eu estou sendo vítima de uma extorsão. Está querendo aqui que eu faça ou deixe de fazer algo sob pena de vazar a minha imagem. Aí sim, talvez a polícia intimando lá o ofensor na polícia para prestar o depoimento, aí aquele valentão, né? O valentão que ameaça a vítima, ele chega lá na frente dos policiais, ele pode ter a conduta ali mais inibida. Imagino que sim. É o que deve acontecer na grande maioria das vezes, não acredito eu. Você já teve o desprazer ou prazer de trabalhar em algum caso de pornografia da vingança? Na verdade, assim, eu já, academicamente eu me debrucei e eu já prestei orientações informais. Eu falo, olha, vai lá, tira print de tudo. E eu também já falei para um colega meu que buscou uma orientação. Falou, olha, vê exatamente onde está aqui e aí você busca ali a notificação para remover. Então, já fiz uma orientação através de um outro advogado para fazer a remoção de conteúdo. Mas é uma questão muito sensível mesmo. E aí até o meu objetivo em olhar nesse tema foi mais trazer ali a conscientização. Por isso que é um tema que é muito sensível, altamente sensível, mas a ideia de escrever a dissertação e a ideia, até eu já dei algumas palestras sobre esse tema, é justamente trazer a conscientização. A gente precisa entender que é uma questão que está sendo muito utilizada, é uma questão que a sociedade da informação pulverizou isso, mas a vítima, ela tem ali mecanismos de defesa. Então, a minha fala é mais, não só para punir o ofensor, mas mais como defesa da vítima mesmo. Perfeito. Onde que, caso as pessoas que estejam assistindo, seja ao vivo na Twitch TV, ou seja nas mídias sociais como o YouTube, o nosso podcast, ou até nos pequenos cortes no nosso Instagram ou Facebook de conteúdo, onde que essas pessoas podem encontrar mais conteúdos na internet para poder se aprofundar ainda mais sobre o assunto? Portais, livros? Olha, Vitor, essa pergunta é bacana, porque veja só, quando eu estava fazendo lá minha dissertação de mestrado, eu tive até uma certa dificuldade de encontrar material, porque é um tema que academicamente não é muito explorado mesmo. Pra você ter uma ideia, encontrei uma autora lá de Santa Catarina, muito boa autora, que se debruçou sobre o tema. Existem, sim, basicamente, alguns artigos acadêmicos, mas ainda é um tema que, embora seja muito presente aí no dia a dia das pessoas, da sociedade de modo geral, é um tema que academicamente não é muito explorado. Eu convido
os nossos ouvintes, primeiro, a fazer a leitura lá do Marco Civil. O Marco Civil da Internet é uma lei que é bacana, assim como é a Lei Geral de Proteção de Dados também, que agora foi promulgado. O Marco Civil da Internet é bacana porque, primeiro, é uma lei que colocou o Brasil na vanguarda, ou seja, na frente da questão da regulamentação de direitos e deveres na internet. O Marco Civil da Internet inspirou outros países a discutir direitos ali na rede. Olha, incrível. A gente tem um pouco assim da síndrome do cachorro vira-lata, então a gente acha que tudo que é de fora é melhor, né? Quando, na verdade, o Brasil é pioneiro em muitas coisas. Olha só. Muitas coisas. Por exemplo, eu dou aula de direito do trabalho, a legislação trabalhista é muito forte. A questão do Marco Civil da Internet, que é específico aqui para o nosso tema, ela é bacana, por quê? Porque, na verdade, ela acaba trazendo a regulamentação. Os tribunais, antes, por exemplo, eles tinham muita dificuldade, Vitor, no que se relaciona à remoção de conteúdo. E a remoção de conteúdo é muito sensível, porque eu posso simplesmente, por exemplo, em época eleitoral. Então, eu tenho ali um candidato a vereador que foi disparado uma notícia verdadeira contra ele quer apagar aquela notícia, aí eu acabo afastando o princípio da liberdade de expressão. Então, o Marco Civil da Internet ele veio lá em 2014 para fazer a regulamentação de remoção de conteúdo, e para o nosso tema específico é legal, porque o Marco Civil ele rompeu uma barreira. A vítima não precisa ir lá até o Poder Judiciário para buscar a remoção de conteúdo. Ela pode buscar essa remoção de forma administrativa. Então, o que eu convido? Eu convido aos nossos ouvintes a fazer a leitura lá do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 14. Eu convido os nossos ouvintes também a fazer uma leitura lá do Código Penal. Código Penal, ali nos seus artigos 216 e 218, que trabalha essa questão do tema e da defesa da vítima. Esse é o convite que eu faço. Acho que a gente tem que debater a questão da educação digital. Bom, quem tiver aí, os pais que estiverem nos ouvindo, eu acho que desde já refletir, tem que fazer a reflexão. Poxa, ok, eu dei um celular para o meu filho, eu dei um tablet para o meu filho. É só entregar lá o dispositivo informático? Será que eu não tenho que acompanhar os sites que ele está entrando? Será que também eu não tenho que acompanhar o que ele está postando? Né? Hoje a gente tem algumas ferramentas, né? Alguns softwares que fazem ali o controle parental. Então, o meu convite é esse. O meu convite é a gente se debruçar sobre o Marco Civil, se debruçar sobre a legislação penal. E também o convite é, pais, quem tem filho aí, que já nasceu nessa era conectada, né? A gente chama de os nativos digitais, orientem seus filhos ao uso consciente e adequado. Tem vários cursos, Vitor, gratuitos na rede relacionado à educação digital. Por exemplo, tem um curso, depois a gente pode passar o link certinho, de cabeça eu não sei. Sim, a gente vai colocar tudo na descrição para quem quiser assistir. Todos os links, todas as leis, tudo. Inclusive as suas mídias sociais. Beleza. Um tema que chama assim, Pais Conectados. Dentro do tema Pais Conectados, eles trabalham essa ideia. Então, acho que a sociedade precisa se debruçar muito. Eu não sou um advogado criminalista, muito embora às vezes eu me depare com algumas questões pessoais, mas acho que o primordial de tudo é, antes de punir, educar. Porque se a gente educa, a gente minimiza aquele impacto da punição lá atrás. Perfeito. Leozinho das Leis comentou. Boa tarde, sou parte dessa geração. Nascemos e crescemos junto com a internet e realmente, se nós não sabemos direito como lidar com ela, imagine as gerações mais novas que nasceram nesse meio tecnológico. Exatamente, como reiteramos durante quase toda a live, a educação seria o principal mecanismo de defesa. Exato. Maravilha. Agora vamos entrar um pouquinho na esfera tecnológica, estamos encaminhando para o final da live já. Vamos entrar um pouquinho de cabeça na esfera tecnológica. E eu queria te fazer uma pergunta. Cara, refletindo um pouco. Você acredita que com o desenvolvimento de técnicas como usabilidade e experiência do usuário, no futuro, podemos reduzir as agressões digitais e uso indevido de imagem? Vou te dar um exemplo. O Snapchat que deu a possibilidade de mandar alguma coisa que se auto-exclui com o tempo. Eu acho que seria um exemplo até ruim. Acho que a gente tem exemplos melhores de segurança nesses novos aplicativos que estão surgindo. Você conhece, desculpa, apps ou outros softwares que tendem a proteger o usuário cada vez mais? Já tem alguma ciência disso?
Já tive, mas eu fico com dúvida na gente delegar a questão da educação digital para as plataformas, né? Então, eu estou delegando ali uma educação, uma orientação que eu tenho que dar ali para o meu filho e colocando tudo ali sob a responsabilidade da Entendi. plataforma. Quando a gente fala, por exemplo, das crianças e adolescentes, até tem um dado importante aqui que eu esqueci de trazer. Estatisticamente, quanto às vítimas da pornografia da vingança, de cada 4 vítimas, 3 são mulheres. Esse é o primeiro ponto. Até isso acaba corroborando a questão da violência de gênero. E aí, dentro dessas 4, uma é adolescente. Então, 25% ali é um número grande. Eu fico preocupado com a gente delegar tudo também sobre a tutela ali das plataformas, né? Entendi. É perigoso garantir que a segurança vai vir de dentro da empresa que devidamente lucra com aquilo do que com... Entendi a questão. Eu acho que é um bom ponto a ser pontuado. Claro que, na minha concepção, se as empresas também fizerem a sua parte junto com a educação, melhor. Sim. É um trabalho conjunto, né? Um esforço conjunto, né? Tem que ser um esforço colaborativo e conjunto. Há 2 Soft Talks atrás, falamos com o Renan Faria, que é gerente de projetos da Esquive, que é uma plataforma de segurança da informação, de segurança digital. Eles têm a ver com vazamentos, mas não nesse lado jurídico, como seria o seu caso. E ele uma vez pontuou que tem até esse corte no nosso Instagram, dá uma olhadinha lá depois. Legal. Ele pontuou que, por mais que saibam que, por exemplo, o crime organizado tem grande atuação na internet, inclusive em casos de extorsão e aqueles tipos de vírus, né, se não me engano chamam ransomwares, que são capazes de sequestrar a sua máquina, inclusive todos os seus dados dentro. Ele diz que esse crime é até que, entre aspas, genial, porque por mais que existam já algumas legislações que nos protegem, ainda assim não é possível, por exemplo, prender uma quadrilha inteira de eleitores, por exemplo. Você tem algo a comentar sobre isso? Ou você acha que é um ponto um pouquinho mais voltado para a segurança da informação mesmo? Não, eu acho que assim faz sentido mesmo. Acho que também a resposta aí é encontrada com aquela questão do esforço colaborativo. As plataformas elas têm uma função bastante importante nisso, mas você delegar tudo para a plataforma é complicado. Quer ver um exemplo? Por exemplo, uma vez uma famosa rede social, ela simplesmente ela achou que violava os termos dela a foto de uma índia que mostrava o seio. E Índia, basicamente, os índios, eles são a origem do Brasil. Então, você delegar para a plataforma o que pode, o que não pode, o que é moral, o que é imoral, é um pouco complicado. As ferramentas, elas são essenciais, as ferramentas são maravilhosas. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa conectada, eu gosto de redes sociais, WhatsApp, deixo aqui uma aba aberta aqui no WhatsApp Web para falar com os meus alunos. As ferramentas são válidas, mas o que me preocupa mais é delegar tudo para as ferramentas, né? Entendi. Vamos lá. Batendo novamente na treca social, agora realmente caminhando para o final, temos mais 2 perguntinhas só, antes da finalização. Batendo novamente na tecla social. Hoje em dia, vivemos momentos de oscilação moral dentro da sociedade. Pensando dessa forma, qual a sua opinião sobre o que é chamado por muitos especialistas sobre a cultura do cancelamento, que eu acho que tem muito a ver com essa pauta que a gente está falando agora? Você acredita que pode ser uma resposta à branda legislação para com a proteção das vítimas? Olha, essa pergunta aí ela é muito boa, ela é excelente, o tema está bastante em voga, né? A gente tem hoje algumas pessoas que acham que a internet é como se fosse um tribunal e faz um julgamento mesmo, né? Sim. Muitas pessoas são basicamente paladinos da moralidade. É um cara que não tem moral nenhuma, mas julga o outro, né? Excelente. Paladino da moralidade. Então, na verdade, eu, até pela minha formação de advogado, né, eu fico um pouco preocupado com essa questão da cultura do cancelamento, porque eu acho que você tem que dar voz também à outra parte. Porque muitas vezes eu vou lá, eu simplesmente acabo tecendo críticas severas e aí eu causo um dano irreparável para a pessoa. É aquilo que
as gerações passadas nos ensinaram, olha, a sua reputação você demora anos para construir, e no estalar de dedos ela se desconstrói. Por exemplo, esse mesmo professor, basicamente, que trabalha com a palestra lá da reputação digital, numa palestra dele que eu assisti, de Minas Gerais, ele estava comentando que ele estava com o caso de um médico que uma mãe levou lá, ele era um ginecologista, não, desculpa, pediatra, perdão. Pediatra, uma mãe levou o filho dela lá, aí teve um desarranjo com esse médico, enfim, eles divergiram por uma questão de pagamento. Diz ela que ele cobrou a mais o valor da consulta, enfim. Aí ela foi numa rede social, e aí nessa rede social ela acusou ele de aliciar o filho e aliciar outras crianças. A reputação, e aí isso foi compartilhado na rede e tal. Sem prova nenhuma. Ele, logicamente, ele buscou a reparação, mas até então, qual era o principal? Jogava o nome dele lá, doutor fulano de tal, aparecia lá, assédio. Então, isso também é parte da cultura do cancelamento e também é parte da questão do tribunal da internet. Então, é importante você dar voz para toda a sociedade? Sim, sem dúvida alguma. A internet ela é magnífica, a internet é um campo rico, mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente não pode confundir justiça com o justiçamento. Quando a gente pega lá a justiça, no conceito teórico de Aristóteles, ele fala, olha, justiça é entregar para cada um o que lhe é devido. Só que o nosso ordenamento jurídico, o nosso sistema jurídico, ele não permite o justiçamento, ou seja, ele não permite que eu faça justiça com as próprias mãos. Não permite. E aí, a questão da cultura do cancelamento, a questão do tribunal da internet, pode trazer danos colaterais imensuráveis. Um exemplo disso, alguns anos atrás, talvez 2013, 2012, algum tempo assim, uma pessoa, né, uma mulher, no Guarujá, ela foi acusada de praticar ali rituais que traziam ali danos nefastos para a criança. Então ela sequestrava crianças, fazia rituais, enfim, uma questão bem sensível. E aí postaram a foto de uma pessoa que era semelhante a essa que praticava ali pretensamente rituais. Essa pessoa teve a sua foto compartilhada ali num bairro do Guarujá, identificaram essa pessoa erroneamente, porque alguém fazendo justiçamento, o tribunal da internet postou a foto dela, e aí ela foi espancada e morreu. Fizeram justiçamento por conta de uma fake news, por conta de uma desinformação. Então, assim, eu acho que é super válido, a sociedade agora, ela tem mudado, a sociedade está em constante mutação, a gente não aceita mais posturas que são imorais, posturas autoritárias, por exemplo, aquele caso lá do desembargador que humilhou o guarda, quando o guarda estava justamente fazendo ali o seu fiel trabalho e o aplaudo do guarda, a sociedade não aceita mais aquilo. Então, para esse lado, a cultura do cancelamento, o tribunal da internet é válido. Mas, de um modo geral, a gente tem que tomar cuidado e sempre tentar ouvir a outra parte. Talvez seja um pensamento meu, face a minha cultura, face a minha formação de advogado. É fácil você acusar e difícil você defender, né? Mas é um tema, talvez, que a gente precise se debruçar mais. Eu sempre falo, inclusive para os meus alunos, falo, olha, teve até esses dias, acho que foi o Clóvis de Barros Filho, o filósofo Clóvis de Barros Filho, ele até falou assim, ó, cuidado com pessoas que têm verdades absolutas. Eu falo isso para os meus alunos, ainda mais no direito, que não é uma ciência exata, cuidado com verdades absolutas. Então, a cultura do cancelamento, por um lado, é importante porque mostra que a sociedade em mutação não aceita condutas racistas, condutas misóginas, condutas de xenofobia. Mas, por outro lado, a gente tem que tomar cuidado para não exceder, porque senão eu causo um dano colateral irreparável, que nem esse exemplo que eu dei, que aconteceu lá no Guarujá. Perfeito. Só finalizando um pouco o brainstorm do que a gente estava tendo papo, você acredita, mesmo que a cultura do cancelamento não seja o que a gente considera essencial para poder, enfim, resolver essas questões sociais, você acredita que mesmo assim ela é uma resposta à legislação branda que você comentou lá atrás, que ela foi surgindo como uma resposta, como um mecanismo de defesa, ou você acha que com o passar do tempo acabou tornando-se até má índole? Não, eu acredito que pode ser sim uma resposta, eu acho que a gente tem
realmente algumas leis que são brandas, eu até disse lá no início do nosso bate-papo, que eu acho que as leis que criminalizaram a pornografia da vingança, tanto o compartilhamento quanto a captura, sem autorização, elas são brandas. E aí, o que acontece efetivamente é que a gente tem que cobrar o poder legislativo. Por exemplo, a gente está agora em um ano eleitoral, então eu tenho que ir lá. Às vezes a gente esquece em quem nós votamos, sendo que eu tenho que cobrar do meu deputado. Falar assim, olha, na verdade, esse tema é muito caro para a sociedade, por que você não cria um projeto de lei? Né? Então, é válido a cultura do cancelamento. Eu acho sim que aquela pessoa... Inclusive, teve um cantor de uma banda, famosa banda, que vazou aí, acho que ele era baterista, né? Que vazou, que ele assediou, ele foi até expulso da banda. É legal porque, de um lado, a sociedade fala assim, olha, nós não aceitamos esse tipo de conduta. Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que cobrar os poderes, cobrar o legislativo para o legislativo, basicamente, enrijecer as leis. Acho que é o principal caminho. Mas é uma reflexão boa, eu acho que a gente tem que debater mesmo. A gente gasta muita energia com coisas que não são importantes. Por exemplo, menino veste azul e menina veste rosa. É uma discussão que a gente gasta energia à toa. Então tem discussões muito mais importantes, por exemplo, essa questão de você proteger ali o direito da vítima, da pornografia da vingança, você enrijecer a lei. A gente gasta muita energia com discussões tolas, discussões absurdas. A gente tem que gastar energia com coisas importantes. Concordo plenamente. Diego, para finalizar, você pode dar uma... Você já deu várias, mas se você quiser pontuar no finalzinho, você pode dar uma dica ou conselho de ouro para os jovens e até desenvolvedores que podem estar nos assistindo sobre como proteger e defender ainda mais o ser humano dentro do setor tecnológico e digital? Bacana a pergunta, fechamento aí, pergunta. Acho que essa pergunta realmente fecha com chave de ouro essa discussão. Então, hoje também tem alguns temas, alguns estudiosos que eles colocam assim que a gente tem direitos humanos na rede. Tem um tema, direitos humanos online, direitos humanos na rede. A gente tem que, primeiro, ter empatia, que não é nem um valor jurídico, é um valor moral mesmo. Poxa, peraí, eu vou ali compartilhar a foto de alguém, será que eu gostaria que alguém compartilhasse a minha foto? Então, o primeiro ponto, a gente tem que ter empatia. A dica de ouro que eu acho que eu dou é ter empatia. A gente tem que ser empático. Segundo ponto, a gente tem que agir com cautela também. É difícil falar assim, não compartilhe a imagem. Porque imagine assim, num ambiente em que há ali efetivamente um grau de confiança, mas a gente tem que ter cuidado, e essa a gente tem que ter uma conscientização, que às vezes a outra pessoa ela nem vai compartilhar, mas o simples fato de você compartilhar a sua imagem ou vídeo íntimo para alguém, você está colocando a sua própria privacidade em risco, porque vai que aquela pessoa tem o celular roubado, ou vai que o seu celular é roubado. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco empático, aliás, muito empático, e também pensar um pouco ali na questão da nossa privacidade. Será que as coisas que eu faço ali online, eu faria offline? Vamos fazer essa reflexão. Se eu não deixo a porta da minha casa aberta, os vidros abertos, por que online eu vou passar ali meu endereço? Online eu vou passar ali meu telefone? Então, os mesmos cuidados que eu tenho offline, eu tenho que ter online. Se você não dá a chave da sua casa para ninguém, por que você vai sair divulgando só com ele, né? Pois é, exatamente. E é isso. E aqui conversamos com o Diego Sigoli, nosso querido especialista em direito digital, que deu uma luz sobre temas muito importantes nesse momento que vivemos, principalmente durante a pandemia. Muito obrigado, Diego. Sua presença aqui foi excepcional. Aprendemos muito com você. Espero que quem venha nos assistir, tanto ao vivo quanto em nossas demais mídias sociais e cortes, também aprenda ainda mais com esse conteúdo valiosíssimo. Diego, quer passar o seu arroba para quem quiser saber um pouco mais sobre você e do seu conteúdo nas redes sociais, um site? Primeiro que foi um grande prazer aí bater esse papo com você, foi muito prazeroso. Fico disponível aí, me coloco à disposição, porque eu acho que a gente tem que debater esse e outros temas. Eu tenho um canal no YouTube, meu canal no YouTube é Professor Diego Sigoli. Quem quiser se inscrever lá no meu canal do YouTube, fique à vontade, Professor Diego Sigoli. E aí lá nas redes sociais vocês vão me encontrar como Diego Sigoli, tanto no LinkedIn quanto no Facebook. Vocês colocam lá Diego Sigoli, vão achar lá nas redes sociais. Eu não tenho Instagram, mas Facebook eu tenho. Tá bom? Maravilha.
E a nossa próxima Soft Talks com a especialista de dados e Storytelling, Soraya Lima. Vocês não podem perder. E assim encerramos a nossa Soft Talks do dia 9/10. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado a quem nos está assistindo. E até a próxima.